Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13. Capítulo 12. Nós vamos ler também os versículos do capítulo 13. Mas vamos começar com Gênesis 12, dos versículos de 7 em diante. E depois vamos ler capítulo 13, versículos 3 e 4. Aí Miguel colocou ali. Gênesis capítulo 12, primeiro. Todo mundo achou? Gênesis capítulo 12, no nosso último encontro, foi antes, né? O encontro retrasado, né? Nós começamos a pensar um pouquinho sobre a vida de Abraão. Abraão, para quem um dia Deus se revelou e disse: vem andar comigo, deixa a tua parentela e eu vou te abençoar. Eu vou te fazer alguém que vai se tornar bênção para outras pessoas, você vai ser uma bênção para toda a humanidade a partir da tua descendência, você vai ter uma terra, você vai ter vai se tornar pai na fé de uma multidão. E é esse texto que a gente vai, a partir desse capítulo que a gente já viu, nos versículos iniciais, isso a gente falou aí de 1 a 3, 4. A partir de agora a gente vai ler o versículo 7. Todo mundo achou aí, né? Então vamos lá. Gênesis 12, versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, marca essa expressão do altar. Ela vai se repetir algumas vezes. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa em Betel, a oeste, e Ai, a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã, e Abraão foi obrigado a descer ao Egito, onde viveu como estrangeiro. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse à sua mulher: você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que é minha irmã. Eles pouparão minha vida e por sua causa me tratarão bem. De fato, chegando Abrão ao Egito, todos notaram a grande beleza de sua mulher. Quando os oficiais do palácio a viram, falaram maravilhas dela ao faraó. E a levaram para o palácio. Por causa dela, o faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas também, por causa de sua mulher da mulher de Abraão, melhor dizendo, o Senhor enviou pragas terríveis sobre Faraó e sobre os membros de sua casa. Por isso o Faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua mulher, toma e vá embora daqui. O Faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão com sua mulher e todos os seus bens para fora de sua terra. Abrão, capítulo 13 agora, saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde
havia Abraão construído um altar. Ali, Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Então, pelo menos 3 vezes a gente encontra essa expressão altar, onde Abraão invoca o nome do Senhor, onde ele... Eu vou falar aqui Abraão para não ficar chamando de Abrão, por hábito. A gente passa mais tempo chamando Abraão de Abraão do que Abrão, né? E Sara também. Mas é fato, ele depois de ser chamado por Deus para caminhar com Deus e receber as promessas de Deus, ele prossegue e a primeira coisa que ele faz é erguer um altar, é construir um altar. E a partir disso, é como se ele então estivesse ali dizendo para si mesmo, lembrando que ele é alguém que vem de uma família que cultuava outros deuses, ele é oriundo do paganismo. Seu pai, ele é pagão, ele não adora o Deus, ou o Deus verdadeiro, né? E ele vem dessa família, lembra que Deus disse para ele, olha, agora é a hora de você romper, fechar essa porta, é um novo ciclo que está sendo inaugurado na sua vida. A partir de hoje você é chamado para andar comigo. Eu estou te chamando, eu vou te abençoar, eu tenho promessa para você. E ele então decide fazer isso, por fé, ele vai. E a partir do verso 7, nós somos informados que ele constrói um altar para dizer, a minha referência agora é essa, é o Deus que me chamou, é o Deus que agora me fez promessas e me chamou, é Ele quem vai conduzir a minha vida. Mas ao longo do texto a gente também percebe que ele enfrentou dificuldades, ele passou por momentos muito difíceis. E como eu e você, muitas vezes, diante de momentos difíceis, parece que a gente tem a tendência de deixar de perceber a vida a partir daquilo que é eterno e absoluto, Deus. Então a gente vai encontrar em alguns momentos Abraão vacilando. Ele mente, achando que aquele é o melhor plano para salvar a sua pele. Muito embora a sua esposa fosse meia-irmã dele, ele não estava de todo falando aqui uma inverdade. Ela era sua irmã, meia-irmã. De acordo com os costumes da época, seu pai tinha muitas mulheres, e ali então ela é fruto de um desses relacionamentos, uma meia-irmã. Naquele momento, naquela cultura, esse tipo de situação era permitido. Então ele não está falando algo que não tem razão de ser. Ela é uma meia-irmã, mas a questão é que Abraão ele faz aquilo com o intuito de salvar a sua pele. Vão olhar para você e te achar bela, formosa. E também como costume daquela época, alguém poderoso simplesmente poderia se apropriar de alguém. E notem que há uma espécie aqui de escambo, de troca, porque por causa daquilo, Faraó concede bens a Abraão. O texto vai dizer que ele entra na terra ele já era alguém com muitas posses, mas ele sai dali com mais ainda por conta dessa situação. Mas o que a gente percebe é que, ao fazer isso, ele vacila no sentido de tentar resolver sua vida de acordo com seus próprios projetos e planos. Mentir se tornou para ele uma saída. As circunstâncias acabaram fazendo com que Abraão tomasse uma decisão equivocada. E aí eu quero chamar a sua atenção para a expressão do altar, ergueu um altar, invocou o nome do Senhor, por quê? Todas as vezes que eu e você, assim como ele, estivermos em situações difíceis e que às vezes somos deixados, somos levados pelas circunstâncias, permitimos que isso aconteça,
não são poucas vezes que a gente perde essa referência absoluta, que é Deus. E aí, às vezes, a gente quer tomar a decisão de colocar os nossos planos na frente dos planos de Deus, que disse: eu vou te abençoar. Se há uma razão pela qual somos abençoados, não é porque a gente é capaz de pensar e projetar e planejar de uma maneira definitivamente assertiva. É porque Deus é gracioso. Então ele toma uma decisão equivocada, mas a gente vai ver ao longo do texto qual é a saída para os momentos difíceis que estamos sujeitos a experimentar, a viver. A gente vai aprender que não são esses momentos que devem definir de que forma eu vou agir, quais serão os meus planos, o que eu devo fazer. E é isso que a gente vai aprender com Abraão, com essa passagem nessa manhã. Então, o que a gente pode aprender com essa expressão do altar de Deus, sendo essa referência absoluta para as nossas vidas, que fez diferença na vida de Abraão, à medida que ele revisitou, ele voltou, ele retornou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E aqui me permita dizer a presença de Deus, esse altar que simboliza Deus. O que a gente aprende aqui em primeiro lugar? Que quando Abraão retorna para o altar, se coloca diante do altar de Deus, ele vai se conscientizar de que a sua vida não poderia jamais ser definida por outra coisa que não fosse a promessa de Deus. Então Deus disse: eu farei isso em favor da sua casa, eu serei assim com você, você vai ter uma terra, você vai ter um descendente, você vai abençoar muita gente, eu vou estar com você o tempo todo. E aí a gente percebe que essa é a promessa de Deus, mas quando ele começa a caminhar, e aqui é bom que a gente entenda, que a gente, agora com a história contada, a gente pode pensar assim: poxa, mas que vacilo que Abraão deu. Como é que alguém que anda com Deus, por Deus que se revela diante dele, comete um equívoco desse? Do mesmo jeito que a gente. Do mesmo jeito que a gente. Porque aqui a gente vai aprender também que essa jornada com Deus, essa revelação, ela é progressiva. Você não aprende tudo de uma vez. Você não consegue entender a beleza de Deus, o caráter de Deus, de uma vez só. Então, em alguns momentos, a gente, porque não tem pleno entendimento, até porque somos finitos e relativos, estamos sujeitos, apesar de falar em nome de Deus, cometer equívocos. E o diferencial, então, é, para esses momentos, ao invés de carregar uma culpa que vai te jogar cada vez mais para longe de Deus, não é isso que a gente faz. O que a gente precisa fazer é se voltar para Deus. Então, ele sai do meio da sua parentela, com a promessa de que Deus o abençoaria. Ele, então, começa a sua jornada e aí começa a saga, porque o verso 10, melhor dizendo, vai dizer que ele chega um momento que ele vai enfrentar uma dificuldade terrível na terra onde estava, na terra de Canaã. E ele é obrigado a descer para o Egito. Canaã, naquele momento, é lugar de escassez. O Egito é o lugar do socorro, é de lá, é lá que ele vai encontrar alimento. Canaã sofre uma terrível fome e ele vai para lá. E ele vai para lá a fim de garantir a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus servos, a vida daqueles sobre quem estava ali. Abraão era responsável sobre todos. Então, vamos embora. Vamos comigo. Vou garantir a existência de vocês. E no meio do caminho ele decide, então, colocar o seu plano em ação. Vou fazer isso. Mas você diga, minha mulher, que você é minha irmã. E qual foi a consequência disso? A consequência foi que, por causa da mentira dele, aquilo não traz consequências apenas sobre a vida dele, mas também sobre os outros, inclusive Faraó, que é ferido com as pragas que Deus envia sobre Faraó.
E Faraó vai dizer, mas por que você fez isso? Por que você agiu com essa insensatez? Por que você foi imprudente? Por que você não falou a verdade? Porque teve medo. Porque tinha medo de morrer. Ele chega num lugar com medo de morrer de fome. Porque ele está com medo, a grande, terrível fome que se abate sobre a cidade de Canaã. Vai para o Egito. E lá é lugar de garantia para ele. E aí, a primeira coisa que ele faz lá é desejar garantir sua própria pele. Então, o altar que foi erguido antes deixa de ser para ele uma referência. Ele ergue um altar, versículo 7, Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor, que havia aparecido a ele. Agora, o que aparece diante dele são as circunstâncias de adversidade. Parece que ele esquece de Deus. Parece que Deus se tornou algo relativo. Então, eu vou agir conforme o meu entendimento. Coloque em ação o plano que eu estou definindo aqui. E isso trouxe consequências ruins, né? Então, é mais ou menos isso que acontece com cada um de nós quando nós nos afastamos, apenas para efeito de ilustração, tá? Da presença de Deus, porque é impossível sair da presença de Deus. É possível você se manter distante, experimentar frieza espiritual, mas o tempo todo Deus nos contempla, Deus nos vê. Ninguém sai da presença de Deus, tá bom? Mas para efeito de ilustração, esse distanciamento do altar de Deus significa a nossa falta de comunhão, de intimidade, essa frieza espiritual que, em momentos e circunstâncias de adversidade, isso costuma acontecer com a gente. A gente às vezes faz promessa quando está tudo maravilhoso, dizendo, Senhor, pode contar comigo. Só lembrar de Pedro, né? Senhor, pode contar comigo. Eu nunca vou te abandonar. E no momento em que a situação ruim chega, é o primeiro a bater em retirada. É o primeiro a quebrar a promessa. Por quê? Porque, na verdade, o que tem que definir a nossa vida não é a promessa que eu sou capaz de fazer para Deus, não é a circunstância de fome, não é a circunstância de crise econômica, não é a questão de um problema material, não é uma questão de uma enfermidade, mas sim as promessas de Deus. Mas para a gente compreender isso, estar diante do altar e invocar o nome do Senhor constantemente é necessário. Porque quando isso deixa de ser uma verdade na nossa vida, qualquer outra coisa serve. A gente se deixa ser levado por qualquer outra história, por qualquer outra promessa, por qualquer coisa, inclusive muitas circunstâncias se desenham, se apresentam na nossa vida como sendo maravilhosas, e muitas vezes a gente nem para diante de Deus para perguntar se aquilo realmente é bom. Se aquele plano que eu quero executar diante daquela situação é realmente aquilo que Deus deseja, estar ali condizente com a vontade de Deus. E isso ocorre porque a gente se afasta, rompe, quebra essa comunhão com Deus. Abraão experimentou isso. E nós todos estamos sujeitos a experimentar. Então, qual é a saída? Qual é o recurso que nunca vai me faltar? Qual é o foco que deve estar sempre na minha mente, no meu olhar, no meu coração? Não sair da presença de Deus. Jamais deixar de invocar o nome do Senhor nos momentos bons, mas também nos momentos em que a gente vai ter que, de repente, descer para Egitos, que a gente não sabe quais são. Mas ali é momento de você não esquecer quem é Deus. Invocar o nome do Senhor e lembrar o que Ele disse a teu respeito. De novo, ninguém aqui vai receber as mesmas promessas de Abraão. Nenhum dos nossos descendentes vão herdar alguma terra, nenhum dos nossos descendentes serão uma bênção nos termos que os descendentes de Abraão, e aí nesse caso especificamente de Jesus, foi ninguém. Mas à medida que a gente para diante do altar de Deus, invoca o nome do Senhor,
Enquanto princípio, todos nós podemos abençoar pessoas. Todos nós podemos viver acima das circunstâncias. Eu não estou dizendo que elas não vão chegar. Eu não estou dizendo que a dificuldade não vai aparecer. O que eu estou dizendo é que elas não vão definir a nossa vida. Por quê? Porque o que define a nossa vida é aquela percepção, aquela ideia concreta de que Deus me chamou para andar com Ele. E se Ele me chamou para andar com Ele, pode ser no Negueb, pode ser em Canaã, pode ser no Egito, pode ser no Recreio, pode ser em Niterói, pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar, nós somos definidos pelas promessas de Deus. E aí a gente precisa o tempo todo lembrar disso. Porque é isso que vai me dar fôlego quando eu estiver sem fôlego. Que é isso que não vai fazer com que eu desfaleça pelo caminho, mesmo cansado. Nós vamos buscar força, nós vamos buscar entendimento diante de Deus, em comunhão com Deus. Então, a gente, apesar de encontrar a verdade aqui, né, o fato de que Abraão mentiu, Abraão não agiu, moralmente ele caiu, a gente vai encontrar também o momento em que ele, lá no capítulo 13, é dito que do Negueb, depois de toda aquela história triste, do Negueb prosseguiram sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente, e onde ele construiu o altar. Então, se você hoje se encontra sob pressão, num momento difícil, se você hoje se encontra numa espécie de bifurcação, uma encruzilhada, tem que tomar uma decisão, tome essa decisão no Senhor. Tome essa decisão. Tome essa decisão diante do Senhor, do altar do Senhor. Pense nisso, porque nós podemos aprender de várias formas. Uma delas é errando. Às vezes, a gente aprende porque cometeu o erro e não quer fazer de novo. Mas a gente também pode aprender, como essa passagem nos ensina aqui, nós ao olharmos para essa passagem, vendo o erro, dizer, Senhor, eu posso, por exemplo, não ter que retornar, porque eu não preciso sair. Eu posso permanecer aqui. Eu posso permanecer, ainda que diante da dificuldade, ela sendo real, existente, Senhor, é o Senhor quem vai me garantir. Então, essa é a primeira coisa. Quando Abraão ele volta para o altar do Senhor, ele retorna, ele ganha essa consciência de que circunstâncias são passageiras, mas o altar de Deus e suas promessas são absolutos, devem ser vistos como coisas absolutas, eternas em nossas vidas. Então, o nosso foco precisa estar aí. Amém? A segunda coisa que a gente vai aprender com esse texto é que quando Abraão retorna ao altar de Deus, ele percebe que nem sempre os nossos projetos são as nossas melhores escolhas. Você tem sonhos? Todo mundo tem, né? Você tem ideias a respeito da sua vida, da sua família, da sua carreira, desse lugar. E, às vezes, é muito comum a gente fazer coisas de maneira afoita. A gente quer porque quer levar à frente aquilo que imagina ser o melhor. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Nem sempre. Eu não estou dizendo que nós não temos que planejar, pensar em projetos, tudo isso é válido. Mas jamais leve algo à frente que não esteja em consonância com aquilo que Deus tem para cada um de nós. Jamais deseje levar à frente aquilo que não é condizente com Deus e sua verdade, sua palavra e sua vontade soberana. Abraão, quando está diante da dificuldade, ele acha que o melhor projeto para aquele momento era justamente mentir. Mas Deus já havia dito anteriormente, olha, eu vou te abençoar e vou abençoar quem te abençoar, bem como serão amaldiçoados aqueles que lançarem maldição sobre você. Em outras palavras, deixa comigo. Em outras palavras, eu te garanto.
Em outras palavras, confia em mim, confia nos meus planos, confia na minha vontade, confia no que eu posso fazer, confia naquilo que a minha mão pode conduzir, confia que eu tenho poder para sustentar. Ele então, uma vez que se afasta de maneira aqui, né, simbólica, desse altar, ele confia no que ele pode fazer, e a melhor coisa que ele pode fazer é a pior coisa para todo mundo. Ele mentiu, ele moralmente, ele está equivocado, e aí ele compromete todo mundo. E aí ele compromete, inclusive, a sua vocação, porque ele é chamado para andar com Deus, e quem é chamado para andar com Deus, como parte disso, revela Deus aos outros. Então é como se ele estivesse se igualando a todos os outros. Vou fazer assim porque é melhor agora. Se mais na frente, diante de uma outra demanda, se tiver que mentir de novo, eu vou fazer. Porque no final das contas, o que está valendo aqui são os projetos do coração de Abraão. Mas aí ele descobre que isso não honrava a Deus. Ele descobre que isso compromete a sua vocação, em alguma medida, compromete o seu testemunho diante dos outros a respeito do seu Deus. E aí, vem alguém que não crê no Deus dele e que chama a atenção dele. Versículo de número 18. O faraó mandou chamar Abraão, capítulo 12, verso 18, e disse: o que você fez comigo? Por que eu tenho que sofrer as consequências da sua mentira? Por que você não falou a verdade? Por que você não me disse que era sua mulher? Por que você disse que era sua irmã? Por que você me permitiu tomá-la como esposa? Às vezes a gente acha que a nossa decisão equivocada é problema só nosso. E não é, muitas vezes. Pode ser que em alguns momentos, sim, seja só nosso. Mas veja, você não é uma ilha. Você tem uma família, você tem filhos, você tem amigos, você é parte de um sistema, você tem um emprego, ou se você, enfim, você lida com negócios como um profissional liberal, né? Tudo isso para que o êxito de tudo isso depende da sua integridade, da sua capacidade de dizer a verdade. Para que ninguém tenha que dizer como faraó: cara, por que você falou isso? Por que você não me avisou? E lá no fundo, por causa da minha mesquinharia, por causa da minha inveja, por causa da minha ganância, por causa de um monte de coisas, se leva algo à frente que, na verdade, passa longe daquilo que Deus quer, planeja para cada um dos seus servos. Então o faraó chama a atenção dele: por que você fez isso? Aqui está a sua mulher, tome-a, vá embora daqui. E o faraó ordenou que alguns de seus homens escoltassem Abraão: leva esse cara para longe daqui, leva ele para longe da minha presença. Se certifiquem de que ele está indo e não volta mais. Aqui, coloca segurança, vai e bota ele fora do nosso campo de visão. Não quero mais falar com esse cara. Por quê? Porque Abraão decidiu colocar os seus projetos à frente da vontade de Deus. Então, cuidado quando você tiver que planejar algo. A melhor escolha que a gente pode fazer é planejar segundo o Deus que nos chamou. E para isso a gente precisa o tempo todo estar diante de Deus, revisitar a nossa vida, as nossas escolhas, o que a gente diz, o que a gente faz, como a gente vive, diante do altar de Deus, e assim revisitar
quais são os planos do nosso coração, que são enganosos. Nossos corações são enganosos, não é isso que a Bíblia diz? Não dê razão ao seu coração, humanamente falando, porque ele pode colocar você em perigo, colocou Abraão. Agora, que o seu coração esteja diante de Deus, para que você, uma vez sensível à vontade de Deus, planeje e aplique como parte desse planejamento a vontade de Deus aos seus projetos. Porque isso traz segurança. A mentira, o plano de Abraão não deixou ele mais seguro como ele imaginava. Pelo contrário, ele correu o mesmo risco. Imagina que esse homem, diante daquela situação, agora com chagas no corpo, ele poderia simplesmente, raivoso, totalmente irado, fulminar Abraão, matar Abraão. Não poderia acontecer isso? Não era passível de ocorrer esse tipo de coisa? Essa seria a sentença para um homem mentiroso, que tentou enganar um homem poderoso. Então, o que a gente precisa fazer quando pensamos que, na verdade, estamos diante do Todo-Poderoso? Colocar a vontade dele como algo absoluto em nossa existência e planejar à luz disso. Para o nosso bem e para louvor dele. Amém? Em terceiro e último lugar, quando Abraão retorna para o altar, ele vai entender que não há plano melhor do que os planos que Deus havia já estabelecido. Ele retorna, vai dizer aí, versículo de número 3 do capítulo 13. Do Neguebe prosseguiram a sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim armaram tendas em Betel, onde haviam acampado anteriormente e onde havia construído o altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. O que ele está dizendo? Senhor, não está escrito aqui, mas nas entrelinhas é isso. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha imprudência. Ao invocar o nome do Senhor, ele está dizendo, Senhor, socorre a mim, a minha casa, a minha família. Socorre eles de mim mesmo. Ele invoca o nome do Senhor e se quebranta diante do Senhor, gente, porque essa é a saída. Na nossa falta de dinheiro, na nossa falta de saúde, na nossa decepção um com o outro, quando a gente perde um emprego, quando a gente, enfim, quando a conta não está no azul, a saída é sempre estar quebrantado diante de Deus. Para os momentos bons também. É que a gente tem essa tendência de viver melhor quando tudo está melhor. E você já percebeu isso. Que a gente costuma buscar mais Deus, estar diante de Deus, invocar o nome do Senhor nos momentos mais difíceis da nossa vida, não é? É ali que se ora mais, é ali que se chora mais, é ali que as pessoas se apresentam de maneira quebrantada. E isso pode ser feito, mas não apenas para esses momentos, ou desses momentos, o quebrantamento, ele deve surgir em nossa vida. O nome do Senhor precisa ser invocado o tempo todo. E o plano de Deus, essa questão do chamado, da vocação, passa por isso. Deus deseja que estejamos diante dele o tempo todo, porque ele é alguém que está o tempo todo cuidando de nós, mesmo para os momentos em que a gente mente, em que a gente fere, em que a gente foge, né, com medo disso ou daquilo outro, Deus permanece lá. Então, qual é o melhor plano que você tem para a sua vida? A vontade perfeita de Deus. Qual é a melhor escolha que você pode fazer para a sua vida, para o seu negócio, para a sua casa, para a sua família? Viver a vontade de Deus. Lembrar que Deus disse que iria me abençoar. E se Ele disse isso, eu não preciso colocar literalmente o carro na frente dos bois.
Eu só preciso confiar nele. Ele disse que eu teria uma descendência. Mais para frente, ainda sobre essa questão que eu citei da revelação progressiva, a gente vai ver outros momentos em que Abraão, sua casa, vacilaram. Mas essa coisa do altar, Abraão é alguém que é trabalhado no altar de Deus. E deve ser assim também na nossa existência. O tempo todo. Eu e você não podemos perder de vista, deixar de olhar para Deus, para o altar de Deus. É isso que vai fazer diferença hoje. É isso que vai fazer diferença amanhã. É isso que vai fazer diferença sempre. Sempre. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo. A gente vai olhar, por exemplo, para Abraão no momento em que ele ergue também um altar. E o momento em que o seu filho é exigido como parte, o teste de fé de Abraão, você não vai ver ele dizendo, Senhor, contando uma história para o Senhor. Ele entrega de maneira voluntária. Por quê? Porque ao longo da vida, porque quando a gente lê a Bíblia, a cada virada de página dessa são anos, é um tempo longo que passa. Então tem muita coisa acontecendo no coração desse homem, na vida desse servo de Deus e de tantos outros. E à medida que o tempo passa, a gente vai amadurecendo mais, olhando para a vida com outros olhos e sendo convencido de que não tem vontade melhor e plano maior e melhor para as nossas vidas do que viver no centro da vontade de Deus. É isso que Abraão compreende, aprende ao longo da sua trajetória, da sua jornada, que o altar de Deus é sustento para a nossa vida. O altar de Deus é sustento para a nossa existência. E o altar de Deus tem que ser o alvo para a nossa jornada espiritual, para essa jornada, uma vez que somos chamados para andar com Deus. Amém?